Dimas! O homem que deu nome à vila. É ele mesmo. E prepare-se para se surpreender. Lá vem. Ele não era apenas um pioneiro. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai se aventurar pela história da Vila Dimas. Vila Dimas. Isso. Uma comunidade aqui da Batinha do Sul, no Distrito Federal. Tem uma ligação super forte com os candangos, sabe? Aqueles trabalhadores que construíram Brasília. Interessante. A gente vai usar uns blogs e um artigo acadêmico como base para esse mergulho. Legal. E a ideia é entender como essa comunidade surgiu como um refúgio para os candangos. É porque na época rolava uma segregação bem pesada, né? Exatamente, imagina só. 1960, Brasília sendo inaugurada, um marco na história do Brasil. A capital modernosa, toda planejada. Mas e os trabalhadores? Muitos deles ajudaram a construir a cidade e acabaram ficando sem que pra onde ir. É verdade, né? Uma cidade planejada que não inclui o que é construir. Bem irônico, né? Total. E essa exclusão acabou resultando no surgimento de vários assentamentos informais, as famosas invasões. Faz sentido, as pessoas precisavam de um lugar para viver. E é nesse contexto que a gente conhece o Dimas Leopoldino da Silva. Quem? Dimas Leopoldino da Silva, o cara que deu nome à Vila Dimas e teve um papel fundamental na história dela. Ah, entendi. Ele era pioneiro, agricultor, líder religioso, veio lá de Bela Vista de Goiás e tinha histórico de luta por justiça social. Inclusive participou de movimento guerrilheiro. Caramba! Sempre defendendo quem precisava. Legal! Em 1957 ele chega em Brasília, que ainda estava em construção. Imagina você. E se instala com a família perto da Cidade Livre, que hoje a gente conhece como Núcleo Bandeirão. Ah, Cidade Livre. Era point dos trabalhadores, né? Ouvi dizer que tinha um forró por lá. A Cidade Livre era bem agitada. Bem diferente da ordem e do planejamento do plano piloto. Totalmente. E é nesse cenário cheio de contrastes que a história da Vila Dimas começa a se formar. No dia 1º de maio de 1960, Dia do Trabalho, o evento marcante muda tudo. O que aconteceu? A Guarda Especial de Brasília, GAB, removeu à força moradores de uma invasão. Sério? Dentro do IAP, o Instituto de Aposentadoria Pensões dos Industriais. Nossa, que situação. Formação que escancarou a segregação na cidade. Tentando separar as classes sociais, né? Inclusive fisicamente. Dishes. E o Dimas, vendo essa injustiça, não ficou parado. O que fez? Ele foi lá e negociou com o governo a realocação de mais de 3.000 famílias. Nossa, quanta gente. Para uma área ao sul de Taguatinga. E essa área? É onde Vila Dimas começa a nascer. Incrível. E a data, né? Dia do trabalho. Pois é. A data reforça a luta dos trabalhadores por um lugar na cidade. Verdade. E para a gente entender melhor esse momento histórico, a gente tem um depoimento do Harley Roberto Dias da Silva, filho do Dimas. Legal. Ele conta que a saída da invasão do IAP foi como uma grande caravana, sabe? Caravana. Caminhões cheios de famílias em busca de um recomeço. E ele fala da alegria das pessoas ao receber os lotes, a esperança de construir uma vida digna. Emocionante. O Dimas teve um impacto enorme na vida dessas famílias. Sem dúvida. E a comunidade, para homenageá-lo, decidiu dar o nome de A Vila. Vila Dimas. Que bela homenagem. E como era a vida nos primeiros anos da Vila Dimas? Não, apesar das dificuldades, a Vila Dimas se organizou. Tinha igrejas, um mercado, um centro comunitário. Que bacana. Oferecendo assistência social. Verdadeiro refúgio. Mas mesmo com toda essa organização, a Vila Dimas não escapou do preconceito. Infelizmente. E da segregação. Uma realidade que refletia a desigualdade social da época, né? E a falta de planejamento urbano também. Verdade. A Vila Dimas, junto com outras cidades satélites, acabou virando um dormitório para a classe trabalhadora. Longe do centro e de todos os seus benefícios. E aí a gente se pergunta, qual o legado da construção de Brasília para o Brasil? Uma pergunta importante. Uma cidade que nasceu com a promessa de modernidade, de igualdade. Mas será que essa promessa se cumpriu para todos? Essa é a questão. A história da Vila Dimas nos ajuda a entender essa contradição. É verdade. A exclusão dos trabalhadores, a busca por moradia e a luta por espaço na cidade. Faz a gente pensar, né? Tudo isso faz parte da história da Vila Dimas e da própria Brasília. Uma história que nos convida a refletir sobre o papel do planejamento urbano, né? Sem dúvida. Será que a gente consegue construir cidades mais justas? É o que a gente espera. Mais inclusivas? Com certeza. Garantir o direito à moradia digna para todos. É a grande questão. A gente precisa pensar em políticas públicas que realmente funcionem. E colocar em prática, né? Não adianta só discurso. A gente precisa de ações concretas. E a história da Vila Dimas, com seus desafios e suas vitórias, nos mostra que a gente precisa buscar soluções. Soluções para valer. A luta por moradia digna é uma luta que continua. E ela se renova a cada geração. A gente precisa aprender com a experiência da Vila Dimas. Com certeza. E usar esse aprendizado para construir cidades melhores. Mais justas. Mais sustentáveis. O que a história da Vila Dimas nos ensina? Acho que ela nos mostra a importância da organização da comunidade. Da luta por direito. Da união das pessoas.
da busca por soluções conjuntas, né? Exato. Quando a comunidade se une, a gente tem mais força Sem dúvida. para reivindicar nossos direitos, para buscar soluções. A Vila Dimas é um exemplo disso. É um exemplo de resistência, de luta por um lugar na cidade, Uma história que nos inspira a buscar um futuro melhor, mais justo mais igualitário, para todos. sem exceção. Você está falando sobre a Vila Dimas, né? Isso, a comunidade que surgiu como um refúgio para os candangos. Lembra que a gente falou que ela não é um caso isolado. Sim, tem tudo a ver com o contexto da época, com o surgimento das cidades satélites. Cidades que muitas vezes viraram dormitórios para a classe trabalhadora, E muitas vezes sem a infraestrutura necessária, né? sem serviços básicos, sem qualidade de vida. E aí a gente se pergunta de novo, qual foi o legado da construção de Brasília? A gente vê aquela promessa de modernidade, de igualdade. Mas será que essa promessa se concretizou para todo mundo? Aí que tá a questão, A né? história da Vila Dimas mostra essa contradição na prática. Os trabalhadores foram excluídos do plano piloto. Eles tiveram que buscar alternativa, lutar por um lugar na cidade. E essa luta faz parte da história da Vila Dimas e da própria Brasília. É como se a construção da cidade tivesse criado duas realidades. Uma planejada, moderna. E outra que teve que se adaptar, lutar por espaço. E essa dualidade nos faz questionar o papel do planejamento urbano. Será que a gente consegue garantir moradia digna para todos? Uma questão fundamental. A gente precisa de políticas públicas que realmente funcionem. Que promovam a integração social, a igualdade de oportunidade. A história da Vila Dimas nos mostra que a gente precisa buscar soluções. Soluções reais para problemas reais. A luta por moradia digna é uma luta constante. Uma luta que se renova a cada geração. O que a gente pode aprender com a Vila Dimas? A Vila Dimas nos mostra a importância da organização, da luta por direitos. Da união das pessoas buscando soluções em conjunto. Quando a gente se une, a gente tem mais força para lutar. A Vila Dimas é um exemplo de resistência. Exemplo da força da comunidade. É uma história que nos inspira a buscar um futuro melhor. Futuro mais justo, mais igualitário. Para todos sem exceção. E você que está acompanhando a gente, o que acha de tudo isso? O que a história da Vila Dimas te faz pensar? Qual a sua experiência com as desigualdades nas cidades? Compartilhe suas ideias, suas A histórias. gente quer ouvir você. Construir um futuro melhor depende da participação de todos. E a gente volta para nossa última parte do mergulho na Vila Dimas. É verdade, a gente viu como a comunidade surgiu. A partir da exclusão dos trabalhadores que construíam Brasília. Eles ajudaram a erguer a cidade, mas acabaram ficando sem espaço nela. Uma história marcada pela segregação social e espacial. E deixou marcas profundas em todo o Distrito Federal. Mas o que mais impressiona é a força da Vila Dimas. A comunidade não se deixou abater pelas dificuldades. Eles se organizaram e lutaram pelos seus direitos. E construíram uma identidade, um senso de pertencimento incrível. Eles transformaram a exclusão em força. Em união, luta. E essa capacidade de resistir, de se organizar. Uma lição pra gente. A Vila Dimas nos mostra que a luta por moradia digna. É uma luta que exige persistência. E união. E essa lição é mais atual do que nunca. A gente já ainda vê muita desigualdade por aí. Falta de moradia, especulação imobiliária. E a história da Vila Dimas nos dá esperança. Mostra que a gente pode resistir. Que vale a pena lutar por um futuro mais justo. E o Dimas Leopoldino, fundador da Vila Dimas, Deixou um legado importante. de coragem, de solidariedade. De compromisso com a justiça social. Exemplo para todos nós. Ele mostrou que a mudança é possível. Que a gente pode transformar a realidade. Pois é, como vocês estão vendo, nós estamos passando aqui nessa feirinha da Vila Dimas, que funciona dia de domingo só. Mas tá assim porque elas foram gravadas. Tava segurando o capacete, né, do lado, aí ficaram desse jeito. É uma feira bem interessante. Tem muita coisinha aí, coisa barata também, cara pra caramba também. Tem
todo tipo aí se você quiser. Mas pra quem mora aqui em Taguatinga-Sul, tiver com preguiça de ir lá pra Praça do Bicalho, que é outra feira que tem em Taguatinga Norte, depois eu mostro. A gente vai nessa feira aí da Vila Dimas. Como você viu um pouco da história, é bem interessante, eu também não sabia da fundação da Vila Dimas, não. Agora eu entendo um pouco, né, de onde veio esse nome. Mas é interessante, sim. Vou comprar um tripé para ficar uma imagem melhor. Lembrando que essa gravação foi feita, se não me engano, 1080p. Por isso que não ficou tão boa assim. Nas próximas gravações eu irei gravar 2K. Eu gravei todo o mesmo dia que eu fiz a gravação lá do Riacho Fundo. E é isso aí. E que história da Vila Dimas? Nos inspira a construir cidades melhores. Mais justas, mais acolhedoras. Para todos, sem exceção. Cidades onde todos tenham direito à moradia De acesso aos serviços básicos. e oportunidade de participar da vida da cidade. Cidades construídas para as pessoas. E não só para os projetos. Com essa mensagem de A esperança. gente encerra nosso mergulho na história da Vila Dimas, Esperamos que essa viagem te inspire. a pensar sobre os desafios das nossas cidades. E sobre as possibilidades de construirmos um futuro melhor. A história da Vila Dimas nos prova que a mudança é possível. Que a luta por um futuro mais justo vale a pena. E que juntos a gente pode construir cidades mais justas, Mais inclusivas. mais acolhedoras para todos. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por acompanharem a gente nessa jornada Até a próxima. e continue com a gente nessa busca por um mundo melhor. Fosse mais fácil o seu amor alcançar. No teto um feixe de luz, indicando amanhecer. Conto mais um dia sem você. O silêncio no quarto, ao fim da madrugada. Não tem sussurros, beijos e nem cama amassada. E quando o vidro é